Imagine que todas as obras de arte do mundo, de todas as épocas, são peças de um quebra-cabeça, e que as peças desse quebra-cabeça têm que se encaixar umas nas outras. Para quê? Para que todas elas encaixadas formem uma imagem que faça sentido. Essa imagem que vai fazer sentido é a história da arte. Esse curso é um convite para você, para que montemos juntos esse quebra-cabeça. Vamos lá? Curso História da Arte em 28 dias. Aula 1, Introdução, Fundamentos da Arte e da História da Arte. Mas o quebra-cabeça que temos é um pouco diferente dos outros, porque os quebra-cabeças comuns vêm com as peças todas numa caixa. As peças do nosso quebra-cabeça, no entanto, não estão numa caixa, prontas para serem montadas. As nossas peças têm que ser coletadas no mundo. Quando falamos de arte, falamos de imagens e objetos, certo? Então, temos todas as imagens e objetos do mundo como candidatos a entrarem nesse quebra-cabeça, não é? Xiii, agora complicou. Será que é assim mesmo? Você pode dizer, mas eu sei reconhecer uma obra de arte quando eu vejo uma. Tudo bem. Quando vemos um quadro como a Mona Lisa, por exemplo, não temos dúvida que essa é uma obra de arte. Mas, quando olhamos para essa pilha de tijolos, você teria tanta certeza? Ou para esse urinol? E, no entanto, as 3 imagens são obras de arte. Você pode dizer, eu sei que todas as pinturas e esculturas são obras de arte. Certo. Então você diria que essa imagem é uma obra de arte? Pois essa obra, que hoje está num museu como uma das maiores obras de arte de todos os tempos, na época em que foi feita, era considerada somente uma embalagem de azeite. Sim, isso mesmo que você ouviu, um objeto utilitário. Proponho a você que responda ao quiz que está na tela. Vamos ver qual das alternativas mostra melhor o que você pensa a respeito das artes visuais. Alternativa A. Eu sei como reconhecer muito bem uma obra de arte quando vejo uma. B. Eu prefiro ouvir alguém que entende mais de arte do que eu para saber. C. Se eu gosto de alguma coisa, para mim é uma obra de arte. D. Boa arte para mim são coisas bonitas, e obras de arte bonitas são eternas, valem em qualquer época. E. Eu acho que muitas obras de arte feitas hoje em dia são curiosas, desafiam a gente, e para mim é a arte tanto quanto a Mona Lisa. F. A arte mostra algo que não existe nessa vida, é algo que nos leva a Deus. Que tal? Qual é a resposta certa? Muito bem. Preparados? A resposta certa é... Todas as respostas estão certas. Surpreso? Nós veremos que cada uma dessas respostas mostra o que as pessoas sentem e pensam sobre arte em alguma época ou algum local do mundo. Nós veremos em nosso curso, em cada período, essas definições e outras ainda. Isso nos leva ao seguinte: a arte não devia ser a mesma em todos os lugares, em todas as épocas? Pois é, existem 2 grandes visões sobre isso. A visão que diz que toda a arte do mundo, em todas as épocas, tem que ter os mesmos elementos: a beleza, a verdade e a bondade. E a outra visão diz que cada época e cada sociedade do mundo tem formas diferentes de encarar a arte. Nós também veremos ao longo do nosso curso quando aparecem essas visões e o quanto elas ainda influenciam a nossa maneira de ver a arte em nossos dias. Nós seremos apresentados as peças do quebra-cabeça pouco a pouco, mas ainda resta a dúvida: como montá-las? A proposta do nosso curso é utilizar a história da arte como uma ferramenta para montar esse quadro. E como funciona a história da arte? A história da arte é a área de conhecimento que estuda a arte de todas as épocas e lugares, procurando classificá-las e colocá-las numa ordem no tempo, a partir das suas relações entre si e com a sociedade que as originou. O objetivo é formar um conjunto que tenha sentido, escrevendo uma narrativa, uma história, para enriquecer nosso entendimento e refinar nossa contemplação das obras de arte.
nós vemos aqui nessa tela as estratégias que a história da arte utiliza. Então, a primeira delas, agrupar as obras pela localização geográfica. Nós não estudamos em bloco as obras feitas na África, na Europa, na Ásia, todas de uma vez. Nós separamos primeiramente por local para facilitar. Por quê? Nós partimos da ideia que a arte feita no mesmo local tem as mesmas características, por terem se originado na mesma sociedade. Então, a arte feita no Brasil é diferente por uma série de razões da arte feita na China. A segunda estratégia, agrupar as obras pelo tempo. Assim como o local, nós entendemos que as obras de arte feitas na antiguidade, por exemplo, há 3.000 anos, são diferentes das obras de arte feitas há 200 anos ou hoje. Assim como as obras agrupadas pelo local, nós entendemos que uma obra feita na mesma época possivelmente tem as mesmas características. Terceira estratégia, pedir ajuda a quem já estudou arte. Se você tem dúvidas sobre algum assunto, provavelmente você vai procurar alguém que já estudou o assunto, certo? Quem já estudou esse assunto antes de você. Então, você pode ir direto à fonte. Você procura essas obras de arte em museus, em igrejas antigas, em coleções particulares, mas também você pode ler quem já escreveu sobre o assunto. Você pode ler livros, artigos de jornais antigos. Hoje nós temos internet com muitos sites de institutos de pesquisa, revistas de arte, mas também pode conversar pessoalmente com artistas, com historiadores, com críticos, com curadores. Essas pessoas adoram o que fazem e tenho certeza que elas vão adorar conversar com você. E por último, a quarta estratégia, que é pedir ajuda às outras áreas de conhecimento. Vamos supor que você quer entender melhor porque Van Gogh pintou seus quadros com cores contrastantes. Você pode pedir ajuda à psicologia para entender a relação entre as emoções de uma pessoa e como ela pode expressá-las. Também pode pedir ajuda às outras ciências humanas, como a antropologia, a sociologia, a arqueologia e assim por diante, ou mesmo as ciências exatas, como a física e a química. Por exemplo, fazer a datação de algumas obras de arte só é possível pelo carbono 14, que é um processo físico-químico. E também podemos pedir ajuda a outras áreas de conhecimento que nem são ciências, como filosofia e religião, certo? Então, nós vamos utilizar essas ferramentas da história da arte para montar o nosso quebra-cabeça, nunca esquecendo que nós iremos, primeiro, conhecer novas obras de arte, segundo, contemplar essas obras, olhando-as com atenção e procurando ver os detalhes para tirar um proveito pessoal delas. E por último, entendê-las racionalmente e aí procurar a relação de umas com as outras, ou seja, montar as peças desse quebra-cabeça para que forme uma imagem única e que faça sentido. Então, esse foi o nosso pontapé de partida. Eu sei que vocês devem estar com algumas dúvidas. Fiquem à vontade para fazer perguntas pelos nossos canais de atendimento, que estão aí na tela, Telegram, o site Apreciando Arte, o canal do YouTube. Fiquem à vontade, eu estou à inteira disposição de vocês. E até a próxima aula, na nossa aula 2, quando nós iremos ver a arte da pré-história. Muito obrigado!